A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 31 de julho de 2020, uma sexta-feira, né? Encerra a semana, né, de mais uma semana, né? Aí a gente aí com as rotinas alteradas, mas o certo é que nós chegamos até sexta-feira e vamos passar pelo sábado e domingo, vamos passar próximas semanas e muitas outras semanas, né? Então, eu nunca falei isso aqui, mas a segunda-feira tem que ser tão festejada quanto a sexta-feira, né? Afinal de contas, sexta-feira marca o encerramento de um pequeno ciclo semanal. Em compensação, mas para concluir, para terminar, para ter um fim, é preciso ter um início. O início geralmente é na segunda-feira, então ela tem que ser festejada também, tanto quanto a sexta-feira, né? Aliás, deve ser, inclusive, ser festejada muito mais do que a sexta-feira, porque você está iniciando um novo processo, né? Um novo pequeno ciclo de uma semana. Muito bem, com essas palavras aqui, olhando aqui pela minha janela, o céu azul com umas pequenas nuvens e o sol a postos aí para trazer vitamina D à vontade para todos que quiserem, né? Então começa agora para toda a Tutóia, também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? E quando tudo parecer sem saída, venha para cá. Bom dia, José Miguel. Obrigado pela companhia. Então, quando você tiver assim, né, quando as coisas não parecerem sem solução, venha para cá, que sempre encontrará uma ideia, uma sugestão, uma indicação, né? Porque quando nós estamos procurando algo, nós vamos encontrar, porque quem procura acha, né? E uma coisa que eu aprendi, né, ouvindo palestra, lendo livros, até ouvindo músicas, é que dependendo do seu estado de espírito, dependendo da sua predisposição para absorver, né, conhecimento, para absorver sugestões, então, às vezes uma palavra colocada ali no momento que você está precisando ouvir é o suficiente para acender a luz no fim do túnel, né? Como eu já disse, essa imagem do fim do túnel, porque o túnel, de modo geral, é algo escuro, né? Então, o pontinho claro que fica no meio da imagem, você pode até imaginar agora uma foto totalmente escura. Isso é quando você não está vendo solução, não está vendo saída para nada, né? Mas quando você ouve uma palavra, lê uma frase, né? Uma frase de motivação, e essa frase lhe faz refletir, né? E faz ter e possibilita você pensar de outra forma sobre alguma questão que você está vivendo, né? Quando isso acontece, quando você ouve uma música, às vezes até uma nota musical, né? A música clássica tem tanto poder
quanto a música instrumental tem tanto poder quanto a música com letra, né? Porque as notas musicais, assim como o alfabeto, elas também servem para você criar imagens. Criar imagens. Você cria imagens escrevendo e também escrevendo textos e cria imagem também escrevendo notas musicais, escrevendo músicas, né? Não é à toa que Beethoven, Mozart, Chopin, essas pessoas todas, cujas obras perduram aí 2, 3 séculos, não é por acaso, porque a música deles, né, traz alguma coisa para alguém, né? Emociona, faz você pensar diferente, né? Então eu estou dando ênfase para a música porque vamos falar de música hoje também, né? Então as sextas-feiras está indo naturalmente para a gente se dedicar a falar sobre esse item tão precioso para nossas vidas, porque diferentemente de quem pensa que a vida imita a arte, é o contrário, a vida vem primeiro, né? Então a arte é que imita a vida e a arte tem trilha sonora, né? Você vê aqui que até um programa como esse, o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, tem a sua musiquinha lá. Porque até quando você está dando notícias, tem que ter, a música está junto, né? A música está junto. Então, quanto melhor a gente entender como a música nos faz bem, mais nós podemos tirar proveito da música que está aí em todo lugar. Está no seu celular, está no seu computador, está no rádio, está na TV, está em tudo quanto é lugar. Não é à toa que as lives, né, faz tanto sucesso, porque os shows pararam de acontecer e as pessoas precisam de música, precisam ver seus artistas preferidos, né? Eu sou contra que idolatre essas pessoas, né? Não devemos idolatrar pessoas na terra, né? Se você acredita em Deus, idolatre, né? o seu ser superior, né? O seu ser superior. Então, é isso. Nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já já. Não sai daí que tem muita coisa bacana sobre música para falar para você, tá bom? Só um minuto. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor, né? Lembrando que ele tem o apoio cultural do Centro de Diagnóstico e Imagem CEDIT, né? Que além de oferecer todos os serviços que você acabou de ouvir, além daqueles, o CEDIT também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Tudo isso para você cuidar da melhor forma da sua saúde, do seu bem mais precioso.
não é verdade? Então, nós estávamos falando de música, né? E esse programa, ele tem um tema. O tema do programa é Preciso Saber Viver, né? Que é uma música do Roberto Carlos. Que é uma música do Roberto Carlos. A versão que nós usamos aqui é a versão com o Titãs, né? Mas por que eu escolhi É Preciso Saber Viver para ser o tema do nosso programa? Porque essa música, ela faz um resumo do que é a vida, né? Faz um resumo do que é a vida, né? E que nós, por estarmos no mundo, por estarmos vivos, nós temos muitas responsabilidades, né? Então a música fala assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, né? Pode até ficar maluco. Então essa primeira parte aqui da música sugere que eu traga informação verdadeira, né? Informações com fonte, para que você não acredite, não tome decisões baseadas em notícias falsas, né? Porque isso é viver de ilusão. Então, por que o mundo está maluco? Porque as notícias falsas estão tomando o espaço. É mais fácil, parece, não sei o que está acontecendo, é mais fácil para você acreditar e tomar decisão sobre uma notícia falsa, né? Baseado numa notícia falsa, do que acreditar em informações verdadeiras. Porque a informação verdadeira dá mais trabalho, é preciso ler os livros, é preciso pesquisar melhor, né? A informação falsa vem muito fácil aqui no seu celular, vem no seu áudio, vem no seu vídeo que você não sabe quem é, quando foi falado, em que circunstâncias foi falado, né? Então, viver de ilusão é isso, você criar uma coisa na sua cabeça que está fora da realidade. Então a música fala disso, né? E também ela fala, logo em seguida, que é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, né? Então ela está dizendo que você viver fora da realidade, fora né, do seu ambiente verdadeiro, né? Tomar decisões com informações, com dados que não estão na realidade, isso certamente vai fazer você sofrer, porque as nossas ações, ou conscientes ou inconscientes, ou baseado em informações verdadeiras ou falsas, elas trazem sempre consequências, né? Como tem uma frase atribuída ao ex-político Marco Maciel, as consequências sempre vêm depois, né? Então, a música também fala, a letra também fala que toda pedra no caminho, né? Que a vida não é só feita de estradinhas bonitinhas, sem buracos, né? Sem obstáculos, né? Cheio de árvores e flores do lado, e gramado, tudo bonitinho. Não é bem assim, não. Existem pedras no caminho, né? E que nós temos que retirar essas pedras, né? E que nem sempre, nem tudo aquilo que é belo é frágil, né? Porque ele fala assim, numa flor que tem espinho, né? Então, cuidado com essa beleza aparente, né? Que você, chamado de canto da sereia, você acha tudo aquilo tão bonito e se envolve e esquece que tem perigos nessas coisas, né? E lembrando que existe sim um maniqueísmo de bem e o mal, né? Esses dois lados, e que na vida existe essas duas coisas, e que nós quanto mais estivermos presentes na realidade, quanto mais nós estivermos focado no que nós estamos fazendo, focado nas nossas escolhas,
né? Nós podemos saber se nós estamos realmente atuando para resultados bons ou para resultados ruins, mas isso vai depender muito da sua cultura, vai depender muito dos seus valores, né? Mas o certo é que existe a possibilidade do mal e existe a possibilidade do bem, e que é nossa responsabilidade escolher, né? Então, a música, ela é curta, né? É basicamente isso. E depois tem o refrão, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Mas esse preciso saber viver é considerando todas essas coisas. Quer dizer, uma música tão com estrofes tão simples, mas com uma dimensão, né, que se você for refletir, está tudo ali nessa música, né? Então, o nosso programa tem essa música como tema. E você certamente tem as músicas que fazem lembrar determinadas ocasiões, fazem relembrar determinadas emoções, né? Os filmes, as novelas, os desenhos animados, né? que tem ali como fundo música clássica, muitas músicas clássicas estão ali no desenho animado. Então, você certamente se você gosta de Beethoven, se você gosta de desenho animado, do Tom e Jerry, principalmente aqueles mais antigos, você certamente já ouviu Beethoven, já ouviu Mozart, já ouviu Chopin, já ouviu esses grandes gênios da música clássica, né? Porque eles estão nos desenhos. Então, vamos hoje falar um pouco sobre de onde é que veio, né, esse negócio de música, como é que ela apareceu, né? Então, existem várias versões, né? Vou falar aqui de uma. E aí, se você não ficar satisfeito, né, até porque, como sempre digo aqui, esse programa não tem a intenção de esgotar assunto nenhum, o objetivo dele é lhe trazer curiosidade para você continuar pesquisando e encontrar suas próprias fontes, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a origem da música. Então, a música, ela é muito mais antiga do que muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas possa imaginar, até porque nós não temos o hábito de pesquisar. Então, esse programa, exatamente, ele foi criado para trazer essa curiosidade, para ajudar você a desenvolver esse hábito de pesquisar mais sobre as coisas que você gosta, né? E como disse o poeta, quem não gosta de samba, né, que bom sujeito não é ruim da cabeça, doente do pé, né? Na verdade, é uma metáfora com samba, mas quem não gosta de música, de modo geral, pode ser classificado como uma pessoa que é ruim da cabeça. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que não gostam de música. Pronto. Não gostam de música e acabou-se. Mas, felizmente, é a grande minoria, né? A grande minoria. Então, antes mesmo do conceito de música ter sido criado, sons já eram reproduzidos, né? Inspirados naqueles emitidos pela própria natureza. Pássaros, rios, ventos, folhas e tantos outros. Então, a música vem antes mesmo de ela ter esse nome, né? Porque se você estudar aí a história da linguagem, a natureza tem som. Tem o som do vento, tem o som dos pássaros, tem o som do mar, tem o som do vento na folha, que é um tipo de barulho, tem o barulho do vento em outro tipo de folha, que é outro barulho, tem o vento na areia, tem o vento nas rochas. Então, dependendo do formato do objeto, do formato da coisa, o vento tem o seu som diferente. E os animais têm também seus sons, né? E segundo... Porque existem duas teses do surgimento do homem. Tem aquela criacionista, que Deus disse, né, que fez aí criou o homem depois da costela,
criou a mulher. Então, por essa tese, já nascemos falando, já nascemos com a linguagem definida, né? Mas tem a outra, que é evolucionista, do Charles Darwin, que diz que não, nós éramos macacos e fomos, né, à medida do tempo, descobrindo que nós temos um cérebro diferenciado, e aí fomos até nos transformar no que nós somos hoje. E nessa segunda opção de criação, da nossa criação, a linguagem também foi desenvolvida. Então, nós éramos animais como todos os outros que tínhamos sons característicos, né? Então, alguém devia gritar alguma coisa lá. O som depois foi usado para a comunicação, né? Com aqueles toques em madeira, em troncos de árvores, né? Que até hoje dizem que tem comunidades primitivas aí que usam esse tipo de comunicação. O certo é que é provável que esse tipo de comunicação, de bater no tronco das árvores, inspirou o criador do código Morse, que também só que em vez de árvores é ali num aparelhinho fazendo barulhinho também, né? 2 barulhinhos rápidos e um mais longo significa uma letra, né? Foi assim que conseguimos as primeiras experiências com o telégrafo, né? Fazer telegramas, comunicação à distância, foi através dos sons. E aí fomos evoluindo até chegar nos milhares de formas de se comunicar, né? Então, é muito antigo essa questão. Então, não existem relatos científicos suficientes que possam comprovar com exatidão quando a música teve origem, mas é possível afirmar que os homens das cavernas já faziam suas produções musicais. Nesse período, eram usados sons criados por movimentos corporais, vocais e outros instrumentos rústicos, e daí considera-se o início da música pela humanidade. Né? Agora, isso é a origem da música, rapidamente, superficialmente, né? Que é muito mais complexo do que isso. Fala-se, essa primeira parte aí fala, né, que já existia isso, né? Agora, aí depois o homem criou a questão, o conceito de arte, né? Agora, quando a música passou a ser sinônimo de arte, assim como o teatro, como as artes plásticas, que também é muito antiga, são muito antigos, né? Aí sim, aí tem mais ou menos uma data que os estudiosos acreditam que possam ser considerados como a origem da música como arte, né? Então, a palavra música em si tem origem na expressão grega musiké techni, que significa a arte das musas. Mas segundo os estudiosos, há 4.000 anos os egípcios já possuíam um nível de expressão musical elevado, pois nessa época as músicas eram ferramentas para cerimônias religiosas. Então, aqui por esse estudo, 2.000 anos antes de Cristo, a música já era usada em cerimônias religiosas. As harpas já existiam, né? Bem como alguns instrumentos de percussão, flautas e, claro, o canto. A voz, entenda como a voz humana um instrumento musical, né? Quando eu estou falando, eu estou emitindo sons, né? Estou emitindo sons. Os rituais sagrados, inclusive, já tinham referências que misturavam músicas e cores, entre outros artifícios visuais. E assim a expressão musical humana foi se formando, se solidificando e se tornando cada vez mais forte, né?
Em 13.000 anos antes de Cristo, na Ásia, as culturas indiana e chinesa desenvolviam suas próprias expressões musicais e a música era encarada como um espelho do universo. Entre os chineses, o instrumento mais comum era a cítara, um instrumento de cordas que mais tarde deu origem ao violão e à guitarra. Em termos musicais, era comum a utilização da escala pentatônica, que é composta por 5 notas. Uma bela referência para os guitarristas e bluseiros de plantão. Mas não só para esses guitarristas e bluseiros, para qualquer pessoa que gosta de música. Eu adoro música, né? Faz tempo que eu luto aí com o violãozinho, mas já consigo cantar para minha autossatisfação. E para a satisfação de alguns amigos que não se importam com os meus momentos de desafinação, né? Então, o próximo passo evolutivo foram os gregos que começaram a aperfeiçoar a música, né? Eles tiveram muito peso no desenvolvimento musical de alguns gêneros que são ouvidos até hoje, como a ópera, a música instrumental e a música erudita. Então, a música estava presente em cantos, danças, peças de tragédia, porque o teatro grego, né, vem dessa época aí, e também nos cultos gregos, né? Então está aí um panorama que se atribui à origem da música, né? Estou olhando aqui para o tempo, estou meio perdido no tempo aqui, e não posso perder o tempo. Então, é muito bacana, né? O que a música tem a ver? Bom dia, meu amigo Paulinho Santana, obrigado por estar aqui. Então, o que a música tem a ver com mudar para viver melhor? Por que é importante isso? Porque quando você estiver muito ansioso, a música pode ajudar você a retornar à paz e à tranquilidade, né? Tem música para todos os tipos. Nós vamos ver aí os vários estilos musicais que eu nem sabia que existia, né? E agora eu tenho um programa também, um programa Sábado Musical, que vai ao ar também pela Dunasmar, só que é aos sábados, claro, das 14 às 16 horas, né? E o diferencial desse programa é que eu falo um pouco por que a música existe, né? Por que aquela música existe, qual foi a inspiração do artista, que mensagem ela passa, que é para você poder aproveitar muito mais a música que você está ouvindo, né? Eu repito e vou insistir nisso, quanto mais você sabe sobre a coisa, mais você entende sobre ela e mais você gosta dela, porque quanto mais você entende, mais você gosta, quanto mais você entende, mais você gosta. Eu faço uma comparação com os esportes. Quando você não sabe as regras, quando você não entende as regras, como do futebol americano, quem que sabe daquele negócio lá, né? Mas aí quando você começa a entender ali o que é uma falta, qual é o objetivo do jogo, o que pode ser feito para você conquistar o objetivo, o gol, né? O tento, o ponto, né? Quando é que é falta, quando é que não é falta, o tempo, todas essas coisas. Quando você começa a entender essas coisas, você passa a gostar do esporte. Com a música é a mesma coisa. Eu acredito que você gosta de música. Agora, quando você vai estudar música direitinho, vai conhecer o autor, vai conhecer em que circunstâncias o autor escreveu aquela música, né? Porque aí você aprende muito, porque as músicas que perduram ao tempo, né? Elas falam de experiências reais dos compositores, né? O artista tem essa diferença. Ele expõe a vida dele, né? O artista não tem segredos. Então, se ele perder um grande amor, então ele vai falar do que ele sentiu aquilo, né? E amor, como o amor é um tema universal, todo mundo já teve um problema aí, né?
Garçom do Reginaldo Rossi é um clássico porque, né, fala de uma desilusão amorosa, né? E uma pessoa simples ali é muito popular, né? Então o artista consegue criar imagens do sentimento popular. E aí cai na boca do povo, porque muitas pessoas se veem naquela situação ali. Então a música é muito poderosa por causa disso. Então a música, como um livro, ela pode nos ensinar muito, dependendo do que nós estivermos procurando, né? Se você está com algum problema amoroso, você pode procurar um livro, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar uma música que fala sobre que tenha uma experiência parecida com a sua, e aquilo pode lhe inspirar, né? Olha, tem música para o que você imaginar, tem uma trilha sonora, certo? Então nós vamos para os nossos comerciais. Na volta nós vamos falar sobre os períodos diferentes da música, ok? Não sai daí não, que você vai gostar de saber dessas coisas. Voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Lembrando que, além dos serviços que o CEDIT anunciou aí no spot, além daqueles, o Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia também oferece para seus clientes os serviços de dermatologia, de urologia e nutrição, ok? Tudo isso para você cuidar da sua saúde da melhor forma possível, né? Então, nós estamos falando sobre a origem da música e vamos falar agora sobre os períodos diferentes da música, né? Lembrando sempre que falar de música faz parte da melhoria de vida, né? Quanto melhor a qualidade da música que você ouve, mais feliz você pode ser, porque você vai aprender mais. E quando a gente aprende mais, a gente melhora a nossa vida. Aprender coisa boa, claro, né? E aqui nesse programa, nós só trazemos sugestões de coisas boas, para que você possa refletir e resolver suas questões e, evidentemente, melhorar o seu estilo de vida. Muito bem. Assim como a evolução humana e artística são divididas em períodos, a evolução musical também. Como a transição entre cada época é longa e complexa, separamos aqui alguns dos principais momentos dessa evolução para referência, né? E a música, ela acompanha ali, né? Acompanha ali, tem a Idade Média, tem a Idade Antiga, tem a Idade Contemporânea, tem a Idade Moderna. Então a música, evidentemente, que essas idades, elas são definidas pelo novo posicionamento do homem, por novas ideias, né? Então, e a partir do momento que o homem evolui,
as artes também evoluem, né? Então vamos falar aqui da música na Idade Média, né? A igreja é responsável, muito responsável pelas artes, né? Principalmente pela música mesmo e pelas artes plásticas, né? Então a igreja sempre, a igreja católica principalmente, sempre foi uma precursora das artes no mundo, né? Não é à toa que o Vaticano é um dos maiores museus de arte do mundo, né? Então a igreja ditava todas as regras culturais, inclusive em relação à música. Na época, a música monofônica, com uma única linha melódica, era muito ouvida nas peças. Ainda assim, o canto gregoriano era o mais comum. O canto gregoriano é muito bacana. Se você nunca ouviu um canto gregoriano, então, quando acabar o programa, você vai lá no YouTube, escreve lá, canto gregoriano, e escuta só como é maravilhoso o canto gregoriano, né? Uma música de paz, parece com as igrejas, né? O formato das igrejas tinha também a questão acústica, né? Para que, como não tinha a questão da aparelhagem, né? Com microfone e caixa de som, então o próprio prédio era a caixa de ressonância, né? E então você está ali, entrava na igreja, até hoje é assim, né? As igrejas têm um canto, se você ouvir e prestar atenção, existe, qualquer igreja que você vai entrar, principalmente dessas famosas, onde é permitida a entrada de turista, né? Ficar ali sozinho naquela imensidão, e geralmente é um canto gregoriano que está ali sendo cantado, é uma maravilha, né? É interessante ressaltar que o trítono, o intervalo da quarta aumentada, isso aqui já é a questão técnica da música, né? Era considerado o som do diabo, mas o importante disso, assim como as construções literárias tem também esse negócio de texto do mal, a música também tem essas características, né? Então a igreja dizia que o trítono, o intervalo de quarta aumentada, que não sei explicar isso direito, era considerado o som do diabo e por isso era proibido ser tocado em qualquer peça. Então qualquer música que tivesse o trítono, que é exatamente o intervalo da quarta aumentada, isso representava que era coisa do capiroto, e a igreja proibia isso. Muitos e muitos anos mais tarde, a banda inglesa Black Sabbath lançou a música Black Sabbath, que utilizava muitos trítonos em sua composição. Então, se você quiser conhecer um pouco do que a igreja dizia que era a música do diabo lá na Idade Média, né? Evidentemente que isso não existe mais, então você vai lá, vai ouvir algumas obras da banda Black Sabbath, que você vai sentir aí, ouvir o que era proibido na Idade Média pela igreja, né? Muito bacana. Então, quando você tem uma informação dessa, abre um leque de possibilidade de pesquisa, né? Então, banda Black Sabbath. Você nunca ouviu falar na banda Black Sabbath, mas você gosta de rock. Então, você vai lá no Google e escreve banda Black Sabbath. E agora você pode acrescentar no seu dado de pesquisa a palavra trítono, né? E aí certamente vai aparecer informações e vai aparecer também uma música que existe esse tipo de trecho musical que é chamado de quarta aumentada, né? Então, olha, se você gosta de música, se você quer saber o que a igreja chamava de som do diabo, você pode encontrar em algumas obras da banda inglesa Black Sabbath, ok? Aí depois veio a música renascentista, já ali no século XIV, né? Artistas passaram a buscar uma música mais universal, saindo ali do âmbito da igreja, né?
do âmbito dos cultos religiosos e começaram a se distanciar da igreja. Nesse período, surgiram as músicas consideradas profanas também pela igreja. Então, a igreja, principalmente a católica, tinha o monopólio das artes, né? Então, chegava ao ponto de ela dizer o que proibir certos tipos de som, certos tipos de compasso musicais, né? Então, evidentemente que quando a música saiu ali alguém ousou a fazer música fora do âmbito religioso, evidentemente que a igreja reagiu e classificou-as como profanas, ou seja, não são coisas de Deus. Isso também passou. Aí veio a música barroca, né, que é outro movimento artístico. O renascentista é um movimento artístico, o barroco também é outro movimento artístico, esse já ali iniciando no século XVII. As músicas evoluíram em termos de complexidade e o conteúdo apresentado era mais elaborado e dramático do que visto anteriormente, claro. Foi nesse período que nasceu a ópera musical, né? Olha, eu não gostava dessas coisas, né? Ópera, aquele canto, aquele negócio todo. Mas se você vê uma ópera, uma das mais famosas é a Carmen, né? Olha, é muito bacana, né? Você ouvir aqui o som, né? A capacidade vocal daqueles artistas, e depois tem uma história que é sempre uma história muito bacana. É claro que você não vai entender nada ali, né? Mas tem vídeos que tem que é legendado, né? Que é legendado. E depois você pode estudar sobre a ópera primeiro e depois você vai assistir. Que é o recomendável, né? Então, assim, quando você vai ler um livro, é importante que você saiba um pouco sobre o autor. Uma música também leva o mesmo processo. Conhecer o autor da música, conhecer as circunstâncias da música. É isso que eu conto lá no nosso programa Sábado Musical, todos os sábados. É trazer um pouco, atiçar a sua curiosidade. É claro que no programa assim não dá para você falar muita coisa, né? São informações curtas, mas que dão muitas pistas para você continuar a sua pesquisa, né? Aí veio o período da música clássica, né? Um período musical muito rico, surgiram as emblemáticas composições de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Chopin, enfim, e outros lendários compositores. Surgiram também as orquestras, né? E houve um boom nas produções instrumentais, né? Essas músicas, o Beethoven é de 1800, a maioria desses compositores são do século de 1800, né? E as músicas deles estão aqui, ó, como se não tivesse nada acontecido. E naquela época não tinha as facilidades, né? Não tinha as facilidades, nem que nós temos hoje, né? Quando eu comecei a minha saga com o violão, não tinha internet ainda, foi em 1989. Eu lembro ali que um amigo que tocava violão disse: Sérgio, você vai tocar violão também, né? E aí nós fomos lá numa loja de instrumentos e ele me ajudou a comprar o meu primeiro violão. E aí eu tinha as músicas, estavam lá nos vigus, né, que chamam. Então, aquelas musiquinhas de música com os acordes ali e tal. Hoje não, hoje você encontra qualquer música aqui na internet rapidinho, e aí no site cifras.com.br, por exemplo, é um dos melhores, né? Então, você tem a cifra simplificada, tem a cifra média, tem a cifra complexa, né? Original. Aí você pode aumentar, mudar o tom da música de meio e meio tom. Quer dizer, uma maravilha isso hoje, né? Deu aqui um tilt aqui no telefone, né?
Então tem aplicativos que você canta e o aplicativo ele já escreve a música que você cantou. Escreve a música, que eu digo sonoramente, né? Escreve a melodia que você cria já uma partitura. Nessa época não tinha nada disso, né? E isso também para as artes plásticas, né? O cara para encontrar um tipo de cor, todo artista era praticamente um químico, porque ele tinha que misturar, fazer muitos experimentos para achar uma tonalidade que ele estava procurando. Hoje isso aqui hoje é a coisa mais simples do mundo. Agora no computador desse aqui, por exemplo, tem 1 milhão de cores, né, disponíveis para qualquer artista que goste de desenhar. E também tem aplicativos que colocam aí 3.000 acordes para você, né? As facilidades todas para você pegar esses insumos e transformar em arte, transformar em música, transformar em artes plásticas, por exemplo. Mas cadê os artistas, cadê os compositores musicais de músicas belas como as feitas por esses gênios da música? Né? Então, a questão não está nos insumos, a questão não está na facilidade dos materiais, né, para você fazer arte. Está no talento da pessoa, porque quando a pessoa tem talento, ela dá um jeito de procurar os materiais, né? E é por isso que os quadros, né, mais festejados são quadros antigos. As músicas mais festejadas são as músicas antigas, porque foram feitas por gênios. Só isso, essa é a diferença. A questão, quando eu tiro por mim, né, que não tenho dom musical, se eu toco alguma coisa hoje, é mecânico, é esforço, é treinamento. E eu achava isso também, olha, se eu tivesse acesso a coisas mais fáceis aqui do que essas revistinhas aqui. Nada, quando chegou agora, eu continuo do mesmo jeito. Quer dizer, não sou um gênio da música, né? Então, a questão não está nos materiais. Está aí toda, né, estúdios que mexem na sua voz, enfim, o que você imaginar em termos de produção musical existe, mas só que precisa do gênio, precisa do talento, precisa do dom. E isso é que está em raridade nos nossos tempos, né? Cadê os grandes nomes da música? Olha que eu gosto muito de música, eu pesquiso muita música, mas se você ouviu o programa musical, o Sábado Musical, a música boa, não tenho nada contra a música nova, a música velha. O importante é a música fazer sentido, algum sentido. Então, o que aparece para mim são músicas antigas, que são muito melhores elaboradas, né? Porque são feitas por pessoas, por gênios, pessoas que nasceram para fazer aquilo, né? Pessoas que entregaram a sua vida para fazer a música, né? Porque, como eu disse a semana passada, os artistas de verdade, aqueles artistas que se entregam à arte, como a Amy House, o próprio Michael Jackson, o Elvis Presley e tantos outros por aí, assim como os poetas, eles se entregam à vida. Noel Rosa, que esse pessoal todo morreram ali com menos de 50 anos, né? Muitos não passaram dos 30, porque viveram a vida intensamente, viveram as amarguras da vida, as tristezas da vida, as alegrias da vida. Tiveram experiências trágicas, mas mesmo assim eles conseguiram transformar tudo isso em música que perdura aí por décadas e séculos, né? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença, né?
E aí chegamos aqui no século XX, né? Este século nos presenciou avanços enormes na tecnologia, ó, aquele que eu estava falando, né? Ficou marcado por uma avalanche de novas tendências e técnicas musicais, desde o impressionismo até a música eletrônica. Localmente, as culturas passaram a desenvolver seus próprios estilos, e esses estilos começaram a se misturar por conta da facilidade de comunicação e constantes migrações, né? Aquelas misturas de instrumento, quer dizer, forró agora tem guitarra, que foi exatamente essa a virtude do Alceu Valença, colocar guitarra no forró, né? Isso misturar forró com rock, samba rock, não sei o quê, e aí pronto, aí começou as possibilidades, né, das tecnologias, permitiram, e das migrações, claro, um momento de paz ali, os povos se misturando, e é claro que também isso ajuda na evolução da música. Além disso, a tecnologia também possibilitou maior liberdade técnica e artística, de modo que os próprios músicos e artistas deixaram rótulos e regras de lado para desenvolver estilos novos e próprios, né? Hoje a música é a forma de arte mais consumida do mundo e é conhecida por sua diversidade, quebra de rótulos e de formação cultural, né? Formação cultural. Quem não se lembra aí da era de Aquários, na época do sexo, drogas e rock and roll, da época dos hippies, da liberdade, ali foi embalado pela música. Ali o Festival de Woodstock, né, onde apareceram lá o Jimi Hendrix, a Jane Joplin e vários outros, né, lá nos Estados Unidos. Então, a música realmente é muito importante. Então, você deve olhar a música como um instrumento para melhorar a sua vida, não só um instrumento de diversão, de entretenimento. A música é muito mais do que um mero entretenimento. Ela é também entretenimento, mas se você prestar atenção, se você procurar ali os motivos do autor, os motivos, né, dos compositores, conhecer a sua história, você pode aprender muito com essas pessoas. E claro que quando a gente aprende, nós vamos adaptar a nossa vida com o intuito de melhorá-la, né? E aí, ainda vou fazer um programa com esses estilos musicais. Olha só o tanto de estilo musical. Uns aqui eu nunca nem ouvi falar. Vou começar a pesquisa para fazer um programa musical mostrando aí pelo menos uma música de cada estilo desse, né? Então nós temos, olha só, preste atenção aí. Estilo alternativo, axé, blues, bolero, bossa nova, brega, clássico, country, quarteto, cúmbia, dance, disco, eletrônica, emocore, fado, folk, forró, funk internacional, que é diferente do nosso funk, gospel religioso, grunge, guarânia, gótico, hard rock, hardcore, heavy metal, hip hop rap, house, indie, industrial, infantil, instrumental, J-pop, que é a música da Coreia do Sul, jazz, jovem guarda, K-pop, na verdade, K-pop não é J-pop, mas é tudo daquela área lá. O K-pop tem a música do Spike, se não me engano, foi o primeiro cantor a ultrapassar 1 bilhão de visualizações no YouTube. Hoje a música tem só contando ali no YouTube, no vídeo oficial da banda, não é Spy não, eu esqueci o nome do cara, né?
tem quase 4 bilhões de visualizações, né? Mais da metade do mundo já ouviu essa música, já ouviu falar desse cara, que eu esqueci o nome aqui para variar, né? Que é a minha memória realmente é incrível, né? Mas acho que é Spy o nome dele. Procura aí depois que você vai ver. Então, esse K-pop é um fenômeno, né? O YouTube teve que adaptar o contador de visualizações, porque era só até 999.999.999. Esse era o máximo. E essa música K-pop do Spy, né? Fez com que o YouTube tivesse... Eu estou procurando aqui o nome do cara para dizer para você. Fez com que o YouTube tivesse que se adaptar à nova, né? A nova onda, né? A nova onda. É impressionante, é impressionante. Né? E aí depois tem muitas músicas aí com 3, mas olha só, uma pessoa fica conhecida pela metade da população da Terra, né? A Terra tem aí mais de 7 bilhões de habitantes, e o cara faz com que através de uma música fique conhecido por mais da metade é o Psy, na verdade, né? O Psy, com a música Gangnam Style, que foi feita criticando o consumismo de um bairro lá da Coreia do Sul, lá de Seul, né? Spy. Muito bem, então a música tem esse poder, né, de espalhar pelo mundo. Temos a nossa MPB, música popular brasileira, que eu não entendo porque tem essa diferenciação. Podia ser outro nome, porque o forró também é música popular brasileira, o funk é música popular brasileira. Popular porque muitas pessoas gostam, né? Então, eu tenho críticas aqui contra esse nome, né, estilizado, música popular brasileira. Muitas músicas que estão dentro desse rótulo, né, sem entrar no mérito se é boa ou não, são muito menos populares do que músicas ruins. E popular tem a ver com gosto. Quanto mais gente gosta da música, mais popular ela é. Né? Tem mambo, marchas, né? Mariachi, que é uma música, que é um estilo mexicano, merengue, música andina, new wave, pagode, pop rock, post-rock, power pop, psicodelia, punk rock, rebelde, rancheira, reggae, reggaeton, regional. Aí dentro do reggae também tem o reggae raiz, tem não sei o quê. Dentro de cada estilo desse tem aí um monte de subespécies, né? Regional, rock progressivo, rock and roll, rockabilly, romântico, salsa, samba de enredo, sertanejo, ska, soft rock, soul, soft music, tango, technopop, trova, velha guarda, world music, zamba, zumba, zouk. Então, tudo isso são, né? Então, tem muita coisa para você explorar, né? E aí, por que tem tanta música assim diferenciada? Porque nós não somos iguais, né? E quando se fala em emoções, é aí que nós somos realmente diferentes, né? Então, são 7 bilhões de pessoas e você vai achar aí uma legião para cada tipo, para cada artista, né? Às vezes eu fico assustado porque eu acho um cantor que eu nunca ouvi falar
e de repente o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, já fez shows lotados, com locais lotados, enfim. E eu nunca tinha ouvido falar do cara, né? Mas de alguma forma ele chegou até mim porque ele é uma pessoa popular, não é verdade? Então, espero que estamos chegando aqui ao final do programa. Espero que você tenha gostado das informações que foi aí ditas com relação à música, né? Para você ficar ainda mais afiado nas suas pesquisas, nos seus comentários sobre música, né? Entender melhor a música, tirar melhor proveito dela né? E fazer com que ela faça parte da sua vida com muito mais peso, com muito mais, como é que eu diria, com muito mais consistência, tá bom? Então, não esqueça, amanhã aqui na Rádio Dunasmar, a partir das 14 horas, teremos aí pelo menos umas 27 músicas, só música top, só sucesso, como diz o meu amigo Oscar lá de Porto Velho, né? Só sucesso no seu sábado musical aqui na Dunasmar, a partir das 14 horas até 16 horas, mas na verdade vai até 16h30, né? Então você vai fazer uma viagem incrível aí pelas melodias e letras desses incríveis artistas, tá bom? Então tenha aí um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até segunda-feira. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.